José Renato Sete. Palestra sobre medicina quântica, uma revolução no conceito de saúde. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje e experimentar essa diversidade de abordagens tão rica, plural e diferentes, e sabendo que tudo isso conflui para uma mesma direção. Eu sou um estudioso de alguns aspectos da ciência quântica e de alguns aspectos da biologia celular e da ciência da complexidade, porque eu acredito que esse é um tripé que está ancorando a civilização humana para um novo estágio evolutivo. E não há como escapar disso. Ou nós assumimos essa tarefa de dar esse salto evolutivo, ou vamos morrer abraçados. Apenas é uma questão de escolha. Em relação, claro, hoje vou tratar notadamente da questão quântica no aspecto da saúde. Em relação à questão da doença e da questão da saúde, talvez há apenas uma observação. Eu entendo que nós estamos, em geral, excessivamente preocupados com o problema da doença. E a doença não é problema, nunca foi e não pode ser. Ela é apenas uma oportunidade, ela é um aviso, ela é uma comunicação para as pessoas, para nós, e essa comunicação é: escuta, acorda, cara, vamos lá que tem coisas a serem feitas. É um caminho a ser percorrido. E as pessoas não conseguem entender que essa comunicação, que esse convite, né? Ou seja, a forma de como as doenças se manifestam em nós são modos, são convites para que a gente cresça, se desenvolva e evolua. Então, me parece muito mais interessante acertar o foco na possibilidade de cada um de nós crescer e se desenvolver. E as coisas têm mostrado assim. Por exemplo, em geral, as pessoas que já ficaram doentes de um modo mais grave, eu nunca escutei alguém que não tenha mudado a sua vida, porque a doença trouxe uma nova visão das coisas. E então, se isto é assim, por que não começar a pensar desta forma? Outra observação é que a ideia quântica, ela traz todas as coisas de um modo integrado. E esse modo integrado significa não mais entender a doença como tal, mas entender a doença dentro de um campo holístico, né? de uma Gestalt, dizia em alemão, né? Para poder entender um todo que ali está posto, e não apenas um aspecto. E esse todo pode chamar de holismo, pode chamar de, enfim, um situar-se cósmico das coisas, né? E no corpo humano, esse todo, ele também aparece de muitas maneiras. Então, uma doença pode aparecer dentro desse aspecto quântico de muitos modos. Ela, antes de aparecer no corpo, ela pode inclusive aparecer no âmbito da beatitude do espírito, mas em geral é muito comum começar no âmbito do subconsciente, né? Depois da mente, depois do prana ou a energia vital e finalmente no corpo. Quer dizer, para uma doença chegar no corpo, ela faz uma longa trajetória. E cada um de nós sabe que cada um de nós constrói as doenças. Elas não vêm de lugar nenhum. Cada um de nós constrói tudo isso. E cada um de nós pode, eu diria, não se livrar da doença como tal e se curar. Porque esse não é o problema, volto a dizer. O problema da doença é a oportunidade de a pessoa poder crescer e evoluir. E esse aspecto, então, integral, quântico e holístico,
é realmente uma terapia que veio para ficar. E a partir disso, até eu diria, daqui para frente, cada vez mais, fica doente quem realmente quiser. Quem não quiser, não precisa mais ficar doente. Por quê? Porque não há mais essa necessidade. Desde que as pessoas acordem, como eu diria, para o seu karma, né? Acordem para o seu karma. E, aliás, o oriental também fala em dharma. Karma seria, enfim, tudo aquilo que está agora posto, né? E o dharma, qual é o meu projeto? Para onde eu quero ir? O que eu quero fazer com isso tudo e qual é realmente meu projeto? E aí então, uma vez posto isso, a doença realmente ela não precisaria mais estar aí. Bom, para montar um esquema um pouco mais objetivo, já que minha vida foi mais acadêmica, eu escrevi algumas coisas aqui e para manter uma certa, enfim, uma sequência um pouco mais unitária da coisa, porque 25 minutos é tão pouco que quase não daria para começar, e eu tenho que começar e terminar. Aí então, eu vou ler algumas coisas, ok? E comentar também. Bom, sinteticamente, o primeiro ponto é como a vida é criada. Esse é o primeiro ponto da preocupação da minha fala. O segundo ponto é como as doenças são construídas. E o terceiro ponto, como as doenças podem ser curadas. Então, nesse primeiro ponto, como a vida é construída. Uma das formas mais pedagógicas de expressar o que é a realidade quântica é dizer que ela é pura energia. Os pensamentos, as ideias são energias. No âmbito da vida, todas as energias podem ser percebidas e compreendidas através das emoções. Assim, os aspectos fundamentais das energias podem ser conhecidos através das emoções expressas em termos de sentimentos. E muitos desses sentimentos podem ser traduzidos por pensamentos e ideias. As energias são emoções e as emoções são sentimentos que expressam alguma coisa, como amor, medo e assim vai. Neste âmbito das energias, as emoções, sentimentos e pensamentos, não existe o certo e o errado. Os conceitos do certo e errado somente podem ser compreendidos se ditos por um juiz que julga os atos de outros. Mas quando não existem juízes para julgar, então o que existe realmente é o que alguém escolhe o que é melhor para si. Lembra, o único juiz de alguém é ele mesmo e é expresso naquilo que eu escolho o que eu quero ser. Eu sou o juiz de mim mesmo permanentemente. E não há ninguém que um dia poderá me julgar além de mim. Obrigado. Assim, o pensamento mais elevado que tem sobre si mesmo expressa na próxima experiência que gostaria de fazer e realizar o que eu escolho ser. O pensamento é energia, emoção e sentimento. E não importa o que alguém faz com isso. A única coisa que importa é o desenvolvimento da capacidade de saber o que se deseja para si mesmo. É isso que importa. Se alguém quer e deseja algo, muito bem, então continue. Mas se não quer e não deseja algo, muito bem, então mude. O certo e o errado se dissolvem no desenvolvimento da capacidade de alguém saber se é aquilo que ele quer para si
e de saber escolher o que é melhor para si, que é a próxima experiência do seu processo de crescimento e de evolução. O certo e o errado ficam sucumbidos nesse processo evolutivo que eu tenho em mim mesmo. Porque a pergunta é: o que é que eu escolho ser? Essa pergunta está muito além do problema do certo e do errado. E todas as pessoas que vivem nesse âmbito do bem e do mal, do certo e do errado, nunca vão sair disso. Não vão sair. Como se diz na gíria, é um cachorro tentando morder seu rabo. O pensamento responsável é conhecido como aquele pensamento que está por trás do pensamento. Vou repetir. O pensamento responsável é conhecido como aquele pensamento que está por trás do pensamento. É um pensamento padrão ou um padrão de crença, e é sempre um pensamento controlador dos outros pensamentos, por estar arraigado mais profundamente na pessoa. O pensamento responsável é o que cria a realidade das pessoas. Por exemplo, quando alguém pede algo e não ganha, coisa que ocorre com frequência, é porque o pensamento responsável diz que você não tem o que está desejando e vai ficar a vida inteira apenas desejando. Porque o pensamento responsável diz que você não tem. Por exemplo, se o pensamento responsável de alguém é de que ela é uma pessoa pobre, ela não poderá jamais sair deste lugar. Nós, em geral, ainda não sabemos e experimentamos o que é amar e sermos amados incondicionalmente. Nós ainda não sabemos e experimentamos que existe um Deus que não deve ser temido. Os nossos deuses todos são, em geral, deuses os quais nós temos que temer. Temer é ter medo. Estes são pensamentos responsáveis que são, em geral, reproduzidos em todas as instituições como a família, a religião e o sistema educacional. São padrões de pensamentos, padrões de crenças, e que se tornam pensamentos responsáveis. Segundo Walsh, o medo é a energia que restringe, paralisa, retrai, leva-nos a fugir e a esconder-nos, e o medo fere. O amor, por outro lado, é a energia que expande, move, revela, leva-nos a ficar e partilhar e cura. Todos os pensamentos e atos e todas as palavras humanas se baseiam em uma dessas emoções, ou o medo ou o amor. Vou repetir. Em geral, todas as outras experiências, por exemplo, a raiva, o ódio, o ciúme, etc., tudo isso tem a sua raiz no medo. E todas as outras virtudes, como a caridade, a honestidade, a lealdade, os afetos e tudo, tem sua origem no amor. Na sequência, através das energias, emoções, sentimentos e pensamentos, eu percebo as comunicações da alma e do universo acerca das coisas, e também para que eu possa lembrar quem eu sou. Só para... O subconsciente, ele existe para que a gente possa esquecer quem a gente é. Por isso, o papel do subconsciente. E se eu quero lembrar quem eu sou, e esse é um dos grandes papéis, se não o principal, de a gente estar aqui, é o de lembrar quem a gente é e quem a gente escolhe ser. E aí então, começa a fazer sentido. É no subconsciente que se alojam os padrões de crenças. E é lá que eu tenho que chegar. Vamos adiante? E também, na sequência, é através das energias, que são pensamentos, palavras e atos, que eu crio e escolho, em termos conceituais e experienciais, o que eu quero ser e realizar. Ou melhor, o que eu quero realizar e ser.
Aí então, a energia continua sendo a questão central. O conhecimento é um estado de ser, o estado de ser é apenas conhecimento e é divino. Mas só se pode ser depois da experiência. Só se pode ser depois da experiência. O caminho da evolução é conhecimento, experiência e ser. Esta é a Santíssima Trindade. Deus Pai é conhecimento, Deus Filho é experiência, o Espírito Santo é ser. Se alguém quiser ver desta forma, pode ser assim. O que nós não podemos ignorar é que estamos permanentemente lidando com os conceitos, as concepções e as experiências. Os conceitos dizem o que eu escolho ser e a experiência me traduz isso através da experiência, o estado de ser. Como as doenças são construídas? O pensamento responsável é decisivo para promover os processos evolutivos das pessoas, como para promover as patologias individuais e coletivas. Se o pensamento responsável é o responsável que traz, se o pensamento responsável é o pensamento que está por trás dos pensamentos, então temos que fazer 3 perguntas. O que é um pensamento responsável? Como ele é construído? E como ele pode ser desconstruído ou substituído? Este pensamento responsável, que determina as nossas crenças e tudo o que somos e temos, se aloja na nossa subconsciência. Todavia, a vida é vivida no âmbito da consciência. E aí vai. Toda a questão, então, do pensamento responsável, ele se aloja no nosso subconsciente. E como ele é desconstruído? Segundo as últimas teorias espiritualistas, o subconsciente é um órgão que tem como uma das funções fazer com que as pessoas que se encarnam esqueçam de onde vieram, que é o que antes eu disse. Então, o subconsciente tem esse papel e, casualmente, é lá que se alojam os padrões de crenças que determinam o que nós somos hoje. E é lá que nós temos que chegar se a gente quiser se curar. E aí eu não estou falando de nenhuma doença específica. Eu estou falando de um processo de autoconstrução existencial de todas as pessoas. Todo pensamento responsável, ele pode ser desconstruído ou substituído através da consciência que se tem dele e daquilo que a gente escolhe ser. Se eu não quero alguma coisa, eu posso mudar. Só para encurtar as coisas, eu gostaria de dizer aqui, já que meu tempo está indo, que um dos grandes problemas que nós temos hoje no mundo são os coletivos, os chamados coletivos. Eu tenho um livro, estaria no prelo, mas eu tenho dificuldade de editar, porque ele pode causar... Mas a ideia central dele é: nenhuma doença chega num sujeito, num indivíduo, sem antes passar por um coletivo. Ou seja, antes os coletivos nossos estão doentes. Ou seja, a família, as religiões, as escolas, enfim, os nossos coletivos. Por quê? Porque a patologia, para ser contraída no indivíduo, precisa passar por um processo de contaminação. E esse processo de contaminação, em geral, são os coletivos. Ou seja, os padrões através dos quais nós olhamos o mundo, a biologia da crença diz isso muito, né? A biologia celular, todas as crenças, todos os padrões que nós temos, em geral, são colocados em nós, no subconsciente, por outros. E a gente dificilmente consegue fazer a pergunta: mas quem eu sou? Em geral, a gente, quando faz essa pergunta, quem eu sou, e vai um pouco a fundo, descobre que aquilo que ele é não é nada ele mesmo. São todas coisas que os outros disseram, aquilo que ele tem que pensar e ser. Então, ele precisa passar por um processo de desconstrução
total daquilo que ele hoje é, que não é ele realmente, mas é resultado do que os outros disseram o que ele precisa ser, o que ele tem que ser. E aí quando, por exemplo, esses padrões patológicos passam das instituições, dos coletivos para o indivíduo, aí vem a pergunta, como é que ele pode ser curado? E aí de novo, aliás, só esse é um aspecto que daria a fala de hoje, que voltaria com as emoções. Eu diria, não há como alguém se curar e fazer qualquer coisa no sentido de um projeto evolutivo sem trabalhar a comunicação da alma, que são as emoções e os sentimentos. Todas as emoções e sentimentos, seja medo, raiva, caridade, ódio, fraternidade, inveja, tudo é emoção. E se eu não entrar nisso, eu não vou sair desse lugar. E eu vou dizer coisas agora bem sintéticas. Por exemplo, se alguém acha, eu comecei minha vida assim, tentando ser uma pessoa boa, tentando fazer caridade, fazer o bem. E essas coisas todas. Até o dia que eu descobri que isso não leva a nada. Por quê? Porque quando eu consigo ser uma pessoa que minimamente se encaminha por um processo evolutivo, eu vou ser bom sem esforço. Eu vou ser naturalmente caridoso sem me preocupar em fazer caridade. Eu vou ser tudo o que eu era antes e muito mais sem ter aquela necessidade, aquela preocupação, porque o meu ser é isso. Aí então, quando alguém quer e passa a vida inteira tentando fazer o bem e não fazer o mal, ser uma pessoa justa e não ser injusta, e assim vai, ela nunca vai sair desse lugar. Por quê? Porque existe uma regra básica que é a aceitação incondicional da vida humana, que é dizer sim a tudo. Dizer sim à inveja significa eu aceitar que a inveja é condição humana e experimentar como é que isso funciona. Experimentar que o ódio é condição humana, a raiva é condição humana, aceitar isso, dizer sim a isso, experimentar como funciona para poder sair do outro lado. E quando eu aceito tudo isso e vivo a radicalidade disso, apenas aí é que eu consigo começar a amar. Antes disso, é um esforço total, gigantesco e nunca vai funcionar. Eu fui um sujeito que a vida inteira tentei amar o próximo e nunca funcionou. Até o dia que eu descobri isso. Eu descobri que eu não tenho que rejeitar as condições humanas, que são a inveja, a angústia, enfim, essas todas. Aceitar isso, viver a radicalidade disso para poder sair do outro lado. E quando eu saio do outro lado, eu não sou mais a mesma pessoa. E as doenças são a mesma coisa. Aceitar as doenças como a melhor amiga e tê-las como realmente a grande oportunidade, entrar nelas com tudo. E quando sai do outro lado, já sai outra pessoa, mas sem aquilo. Enquanto a gente não aprender essas coisinhas básicas, galera, não vamos sair desse lugar. Obrigado. José Renato.